Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos estar falando agora dos títulos privados, na aula 5, tanto emitidos por instituições financeiras quanto por instituições não financeiras. Nós vamos estar falando aí dos principais títulos privados disponíveis para vocês, pessoas físicas. Espero que vocês gostem, ok? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, quais são esses títulos? Basicamente que nós vamos discutir os CDBs, as LCIs, as LCs, letras de câmbio, e as debêntures, tá? São esses 4 papéis aí emitidos por instituições privadas que compõem esse mercado amplo da renda fixa. Bom, existe uma discussão, na mídia hoje se de fato a renda fixa está valendo a pena. O que acontece? Nós já vimos um pouco isso. A economia tem vários ciclos, E nós saímos de um ciclo de alta da taxa de juros. Se você pegar aqui 2016, a gente tinha taxa de Selic de 13,75 e nós temos visto aí um considerável período de decréscimo dessas taxas de juros, até a gente chegar no patamar de 2% agora em 2020. Uma taxa tão baixa assim, acho que nunca foi vista na história do Brasil. Logo, questiona-se muito se a renda fixa tem valido a pena. E, de fato, tá difícil achar um título de renda fixa que realmente te dê uma rentabilidade minimamente razoável para o risco que ele traz para você, Ou é um risco baixo, a rentabilidade muito baixa, ou é um risco um pouco mais alto, mas com a rentabilidade também pequena. Então, assim, eu particularmente não tenho visto grandes vantagens no atual momento. Mas, como eu disse, nós vivemos ciclos econômicos. Então, de fato, vocês têm que estar atentos a esse movimento de elevação da taxa de juros de novo, seja para poder fazer investimentos no tesouro, seja para fazer investimentos nos títulos privados. Ok? Bom, o primeiro papel mais tradicional aí da renda fixa é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Ele é um papel super disponível para vocês comprarem, Vocês conseguem comprar ele, assim como, se eu não me engano, as LCIs também, ou pelo site do seu banco, ou pelo site da corretora, ou pelo próprio caixa eletrônico na hora de tirar o seu dinheiro. Vocês conseguem aplicar. Eu acho que no CDB e na LCI vocês conseguem. Debênture no caixa eletrônico não tem tanta certeza. Então, assim, o que são CDBs? São certificados de depósito bancário emitidos por instituições financeiras. São títulos de dívida emitidos por instituições financeiras para captarem esse recurso para se financiar, ok? Eles seguem um critério de tributação decrescente, assim como o do Tesouro. Quanto mais tempo você passar aplicado nesse papel, menos você vai pagar de imposto de renda, Saindo aí de 22,5 para até 6 meses, para 24, acima de 24 meses, essa taxa cai para 15%. Também tem a cobrança do IOF, caso você fique menos de 30 dias na aplicação, então não vale a pena sair do CDB em menos de 30 dias. Por quê? Você paga, por exemplo, 20% da sua rentabilidade na forma de IOF, em cima do que restar você ainda vai pagar 22,5% na forma de imposto de renda, então não vale a pena, ok? Bom, quais são as formas de remuneração desses CDBs? Eles podem ser pré-fixados, terem taxas flutuantes ou pós-fixados. Os pré-fixados, como o nome fala, uma taxa fixa até o vencimento do CDB. Os flutuantes, essa taxa pode ser repactuada dentro do prazo, dependendo do tempo que você fica nesse papel, tá? E os pós-fixados são uma taxa fixa mais o indexador ou então só o indexador. O mais comum de se ver é o CDI ou o IPCA. O CDI é o mais comum. O que vocês têm que tomar cuidado?
verificar se o CDB que vocês estão comprando tem liquidez diária. Se não tiver, você só vai poder tirar ele no vencimento. Quer dizer que se eu precisar resgatar o dinheiro antes, eu não consigo desfazer a operação? Às vezes você até consegue negociando isso com a corretora, mas ela vai te cobrar uma taxa, isso não é de graça, tá? Então tem que ficar atento a essa questão dos CDBs, da liquidez. O CDB, ele tem uma vantagem em relação a títulos de renda fixa emitidos por instituições privadas, né, que não sejam bancos. Ele tem a vantagem, por ser emitido por banco, de ser garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é esse Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma entidade privada, sem fins lucrativos, tá? Ele é formado a partir dessa necessidade dos bancos fornecerem um instrumento de garantia para os investidores que compram seus títulos de dívida, tá? Então, o FGC, ele vai administrar esse mecanismo de proteção dos investidores até os limites estabelecidos na regulação, na regulamentação. Já vou falar de quantos são esses limites. Como que funciona? Se o banco captou R$100 mil em CDB, mensalmente ele vai ter que passar aí 0,025% do montante captado para esse fundo garantidor de crédito, tá? Deixar guardado. É como se fosse um depósito compulsório mesmo. Então, o banco capta 0,0125% do montante captado, é repassado para o fundo garantidor de crédito todo mês, ok? O que tem que ter em mente? Hoje em dia, os bancos todos são obrigados a participar desse fundo garantidor de crédito. Então, acho que não tem uma instituição financeira que não seja pertencente a esse grupo, tá? Como é que funciona essa questão dos limites do fundo garantidor de crédito? No passado, se você tivesse R$250 mil investido no mesmo conglomerado financeiro, desde que estivesse no seu CPF, esse valor ele era garantido. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem R$2 milhões. O que eu fazia? Diluía 2 milhões em limite de 250 mil por instituição financeira, dentro do mesmo conglomerado financeiro. Então, vamos supor, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. São 4 conglomerados financeiros diferentes e eu tenho R$2 milhões. São 4 instituições que pertencem a 4 conglomerados diferentes. Eu vou diluir 250 mil em cada um. Então, eu consegui fazer um sistema de garantia para R$2 milhões. Ok? Onde que eu acho esse negócio de conglomerado financeiro? Você vai lá no site do Banco Central, digita o nome do banco, tem um campo específico para isso, e ele mostra para você o nome do conglomerado, todos os bancos que estão dentro daquele conglomerado. Então, você consegue mapear aí as diferentes instituições pertencentes a diferentes conglomerados financeiros. Então, antes você conseguia reduzir o risco de crédito de R$2 milhões, espalhando em 4 conglomerados financeiros diferentes, desde que estivessem vinculados ao mesmo CPF. Ótimo. Só que em dezembro de 2017, o governo estipulou um limite para essa garantia. Então, continua valendo a norma de 250 mil por conglomerado, mas no total, pelo seu CPF, você só é garantido em 1 milhão. Então, essa tática de pegar os 2 milhões e diluir vários conglomerados financeiros não funciona mais, porque o seu CPF tem um limite, né, nesse somatório de dinheiros distribuídos por conglomerado, de R$1 milhão como teto. E esse limite ele é restabelecido a cada 4 anos. Então, quando começa a contar esses 4 anos? A partir do momento em que você é liquidado pela instituição financeira. Então, eu tenho lá um valor depositado no banco A. Esse banco quebra. A partir do momento que ele quebra, começa a contar esse período de 4 anos para esse limite de 1 milhão, tá?
Caso o investidor tenha utilizado a garantia de FGC após os 4 anos, o teto de 1 milhão é restabelecido. Eu vou mostrar um exemplinho numérico para vocês aqui. Olha só, o senhor João tem investido 250 mil. Aqui era um exemplo de LCI, mas vale para o CDB, porque os dois são garantidos pelo FGC. Do banco A, B, C, D e E. O banco A ele está numa situação financeira comprometida e o FGC teve que intervir. O senhor João recebe o valor de 250 mil reais do banco A por meio da garantia. Então, a partir dessa data, começou a executar e ser contado esses 4 anos do limite dele, porque ele teve a primeira execução. Consequentemente, o limite dele agora é de 750 mil garantido, somando todos os conglomerados financeiros que ele tenha distribuído o dinheiro dele. Passou os 4 anos, esse 750 mil não foi executado, esse limite é restabelecido para 1 milhão. Se ele tiver mais algum problema, o valor debitado é em cima desses 750 mil, desde que não tenha passado esse período de 4 anos entre a data da primeira liquidação, tá? Então, coitado, ele ainda teve uma outra execução de 250 mil, logo após a do banco A. Ok, agora ele tem um limite de 500 mil de proteção, até que passe 4 anos entre a primeira execução feita lá pelo banco A, ok? Bom, como funciona a rentabilidade do CDB? Eu trouxe um exemplo numérico aqui para vocês. O CDB, ele tem uma peculiaridade que a gente calcula a rentabilidade dele em dias corridos e não em dias úteis, como nós fizemos com os títulos do Tesouro. Então, vocês vão ver que na hora de apurar a rentabilidade, a gente vai fazer em dias corridos, ou seja, em 360 dias no ano, ok? Bom, vamos lá. Eu só vou parar para beber uma água aqui, um momento. Beleza, vamos lá. O investidor aplicou 200 mil, ele está ganhando uma taxa pré de 24,08% ao ano, e ele está nessa operação por 32 dias. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que não vai ser cobrado o IOF dele. Mas na lista de exercícios tem um exemplinho para vocês fazerem essa rentabilidade com cobrança de IOF sim, tá? Então, vocês vão fazer essa conta também. O cara ficando menos de 30 dias. Ele vai ter que pagar um imposto de renda de 22,5%, porque ele ficou menos de 6 meses no título. Calcule, então, essas rentabilidades. Vamos lá. O primeiro é o montante bruto. 200 mil vezes 1 mais 24,08% elevado a 32 sobre 360 dias corridos. 203.977,57. Tiramos aí do principal, chegamos então na rentabilidade bruta de 3.977,57, ok? Vamos julgar os 22,5% em cima da rentabilidade e chegar aí no imposto de renda de 894,98. Tirando isso aqui da rentabilidade bruta, eu chego na minha rentabilidade líquida, ok? Então, eu estou ganhando líquido 3.082,62 e estou resgatando em termos líquidos o bruto 203.977,57 menos o imposto de renda 203.082,62. Isso aqui, a diferença entre o que eu aplique e o que eu resgato líquido, menos 1 vezes 100, me dá uma taxa de 1,5413%, correspondente ao período de 32 dias que eu fiquei no investimento. Então, não é difícil calcular a rentabilidade. Por que é interessante saber isso? Porque você tem que comparar a rentabilidade do CDB com outros títulos de renda fixa, inclusive que não cobram imposto, né? Então, vale a pena saber fazer essa conta, ok? Aqui eu trouxe um exemplo de uns CDBs do Banco do Brasil e eu não coloquei a data que isso foi tirado, então, de fato, eu não sei falar exatamente de quando eram esses valores, mas eu trouxe exemplos mais atuais também. Mas só para vocês entenderem as 3 configurações de CDB. Aqui ele ofertava um CDB pré, para taxa menor, para um prazo menor ele estava dando uma taxa maior e para um prazo maior ele estava dando uma taxa menor. Isso não é comum, tá?
Até me perguntei se eu não copiei esse exemplo errado na época, mas agora eu também não vou saber. Bom, taxa pré, taxa fixa aí ao longo do tempo. Ele também estava oferecendo na época um CDB-DI, ou seja, um CDB pós, né? Que pagava na época 83% do CDI com vencimento nessa época, 7/3/2023. Então não era um CDB com liquidez diária, você teria que ficar até 2023. E um outro CDB que era o estilo, mentira, agora eu vi aqui que realmente, apesar de ter esse vencimento, ele pode ser diário mesmo, porque você podia ficar no mínimo um dia, tá vendo? Aqui, CDI-DI, mínimo um dia e prazo máximo 5 anos. Então, esse aqui tinha liquidez diária, por isso que ele tá com resgate antecipado verdinho aqui e aqui. Só o pré que não tinha, você tinha que ficar ou no mínimo 30 ou no mínimo 120 dias. Então, corrigindo a informação aí. No CDB estilo, era um CDB de taxa flutuante, ou seja, essa taxa era repactuada a partir do tempo que você ficasse mais tempo com o título. Então, eles iam aumentando progressivamente o percentual do CDI que eles iam te pagando, ok? Aqui eu coloquei para fins de comparabilidade a rentabilidade da poupança, que costuma ser 4,55% ao mês. Se a Selic for maior que 8,5%, a poupança no geral dá 4,55% ao mês. Se a Selic for menor que 8,5% ao ano, o que é a regra da poupança? Ela te dá 70% da Selic como rentabilidade. Então, como a gente está num cenário de 2% de Selic meta, agora a poupança está te dando 1,4% de rentabilidade ao ano. A gente nem leva em consideração a TR, porque é essa taxa fixa mais TR, né? Porque no momento a TR, já faz um bom tempo, a TR está próxima de zero. Então, acaba que o efetivo que a poupança te paga é isso mesmo. No momento atual é 70% de 2%, ok? Porque nós estamos no cenário de Selic inferior a 8,5%. Selic meta. Bom, aqui um exemplinho da época de 2018 dos CDBs que eram oferecidos pela minha corretora. E aí interessante que aqui os investimentos iniciais eram bem altos, né? Mas ela já melhorou esse nível de democratização dela. Vocês vão ver que nos outros prints que eu dei mais para frente, esses níveis de aplicação inicial já caem consideravelmente. Na época ela estava oferecendo o CDB pós com liquidez diária do Santander por 94% do CDI, com vencimento curto, né? Na verdade era liquidez diária, então você podia resgatar a hora que você tivesse interesse, mas com uma aplicação inicial de 500 mil. E ela também estava oferecendo outras modalidades de CDB, por exemplo, esse CDB pré do Banco Original, mas com vencimento em 2021, esse não tinha liquidez diária, com uma taxa de 9,59% ao ano. Bom, se tivesse comprado a essa taxa aqui, hoje seria maravilhosa, né? 9,59% ao ano seria uma taxa bem razoável com um cenário de Selic de 2%. Mas investi 50 mil inicial, 10 mil inicial aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Eu brinco, quanto mais estranho o nome do banco, maior a taxa de rentabilidade que ele te oferece, né? Santander 94% CDI, o Banco Industrial 117% CDI. Então, quanto menor o banco, eles oferecem taxas maiores, porque eles têm, entre aspas, mais risco de crédito, e quanto maior o prazo de vencimento também, nós temos aí taxas maiores, né? Essa aqui vence em 2021, 9,59, essa aqui vence em 2018 mesmo, 6,28. Aqui nós passamos para o cenário de 2019, então olha só a democratização, você já tem uma aplicação inicial bem menor, e as taxas também deram uma subida em relação ao CDI, mas por que essas taxas subiram? Porque o Selic caiu, então o CDI caiu também, né? Aqui então nesse cenário de 2% ao ano, aí que o negócio, a percentual de CDI subiu mesmo, né?
Aqui a gente tem, por exemplo, o Banco Máximo oferecendo 136% CDI, mas 136% de nada é pouca coisa, né? Então, 136% de 2% é muito pouca coisa. Quando eu falo CDI, lógico que não é exatamente 2%, porque ele não é igual a Selic Meta, mas ele acompanha ela. Então, assim, se não vai ser tão maior assim, ok? Aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, tem um outro CDB aqui que estava sendo oferecido pelo Luso, Banco Luso Brasileiro, só que no mercado secundário. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que deve ter comprado, precisado resgatar antes do vencimento e está precisando sair. Então, para conseguir vender para outra pessoa, ele está tendo que ofertar uma taxa maior, tá vendo? 148% aí de rentabilidade. Aí eu até grifei, porque quando é CDB de mercado secundário, essa informação vai aparecer para vocês com o nome secundário e o código, ok? Ah, detalhe, esses aqui são os com liquidez, tá vendo? Então, esses aqui poderiam ser resgatados aí em menos tempo, né? Com liquidez diária, com prazo mínimo de 1 dia, não sendo necessário ficar até o vencimento. Bom, vamos falar então das debêntures. O que são as debêntures, né? São papéis emitidos por empresas privadas, tá? Somente empresas constituídas sob a forma de sociedade por ações podem emitir debêntures. Essas debêntures são emitidas principalmente por empresas que possuem negociação em bolsa, tá? E na hora que você compra essa debênture, você é credor da empresa. Então, eu brinco que você tem que ponderar muito se você quer ser debenturista ou acionista. Porque, assim, eu particularmente tenho mais facilidade, mas é uma questão minha, já que é para assumir o risco de crédito da empresa privada, porque ela não tem fundo garantidor de crédito. Fundo garantidor de crédito, esse esquema do FGC, ele vale para instituições financeiras. Então, esses títulos de dívida emitidos por instituições não financeiras não têm FGC. E mesmo assim, nem tudo que é emitido por instituição financeira tem FGC. Fundo de investimento que elas vendem para vocês não tem FGC, o fundo de uma forma geral. O que pode ter FGC é um papel que esteja dentro do fundo de investimento, tá? Então, essas debêntures, elas não têm cobertura desse fundo de crédito. Então, pensem comigo. Elas geralmente são emitidas com prazos de 10, 5, 15 anos. E aí você é credor da empresa. Dependendo da situação, você não tem facilidade de vender essas debêntures no mercado. Já a ação é mais tranquila, né? E o acionista também, entre aspas, assume o risco de crédito da empresa. Então, eu particularmente tenho mais facilidade de lidar com a ação do que com a debênture, no caso de ser credora de uma empresa. Credora, sim. Lógico que quando você compra a ação, você é acionista, não é credor. Mas eu falo em termos de assumir o risco do negócio, porque o credor também está assumindo o risco do negócio. Ah, Flávia, mas às vezes tem as garantias. Tem garantias, mas tem debêntures que não têm garantias. Então, vocês têm que olhar isso também. O que vale mais a pena? Pegar uma debênture de uma empresa que não tem, a debênture não tem garantia, ou comprar a ação de uma empresa? Porque, sinceramente, se o negócio for bem e a empresa tiver capacidade de pagar a debênture, a ação também vai valorizar, né? Enfim, já tenho alunos que preferem debêntures. Eu tenho um aluno que ele gosta muito da renda fixa e ele não tem segurança nenhuma de comprar ação. Então, ele vai para a parte de debêntures mesmo. Ele tem debêntures aí a taxas altíssimas que ele conseguiu pegar na época, principalmente no mercado secundário. Então, tem esse detalhe também. Muitas corretoras vão oferecer debêntures no mercado secundário. E às vezes pode ser interessante, porque às vezes ela tem 1 ano e meio de vencimento por ser mercado secundário e uma taxa alta. Aí nessas situações eu acho que pode ser até viável, porque aí você não fica exposto 10, 15 anos no papel, né? Você consegue
assumir isso aí por um prazo menor com uma taxa boa. Nesse caso, eu acho que até vale a pena. Mas agora, na emissão inicial, se levar a debênture até o vencimento, eu tenho um certo receio. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um caso aqui de risco de crédito da debênture, em que a empresa está inadimplente. Bom, o que tem que ser analisado, né, na hora de se comprar uma debênture, e as pessoas não fazem isso? Elas têm preguiça de abrir a escritura de emissão, ou algumas nem sabem o que é isso e o que isso existe. Vou só tomar mais uma água aqui, só um momento. Beleza, voltei. A escritura de emissão, ela é um contrato de financiamento da empresa. Então, você está comprando uma debênture e você está assinando essa escritura de emissão, ok? Então, são as cláusulas do financiamento que estão expressas na escritura de emissão. Por que as empresas emitem essas debêntures? Elas querem ou alongar o perfil de endividamento, passar a dívida dela para longo prazo, tornar um passivo exigível de longo prazo, ou ela quer financiar capital de giro, ou ela quer usar essa grana para diminuir o passivo circulante, né? Ou ela vai usar para investir em imobilizado, enfim, vários objetivos. Bom, a debênture, ela tem a terminologia muito parecida com os títulos privados de renda fixa que a gente viu até agora. Ela tem o valor nominal que é atribuído no momento da escritura. Se for pré-fixado, é de R$1.000, que é o valor futuro da debênture. Se for pós-fixado, é R$1.000 corrigido pelo indexador, muito semelhante ao que a gente viu lá no Tesouro Direto, né? Ela pode prever a amortização do principal ao longo do tempo, o que não é comum. Eu vejo geralmente as debêntures pagando juros periódicos, igual é feito no título do Tesouro, e o principal no final, é o mais comum, mas ela pode prever esse pagamento do principal ao longo do tempo também. Ela vai oferecer cupons, geralmente pagos semestralmente, e ela pode ter condições de resgate antecipado. Então, isso aí também tem que olhar, tá? Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Bom, existe um agente, né, uma pessoa que pode ser uma pessoa física ou jurídica, até vou falar aqui, o agente fiduciário, né, qual que é a função dele? É proteger os interesses do debenturista, tá? Então, ele vai elaborar relatórios sobre a execução das obrigações assumidas pela empresa, notificar os debenturistas no máximo de 90 dias sobre eventual inadimplência por parte da empresa. Ele que vai correr atrás dos seus direitos se a empresa entrar em falência. Então, ele vai declarar antecipadamente vencidas debêntures, cobrar os principais, os juros, multas, executar as garantias que forem previstas no contrato, representar os debenturistas legalmente falando, tomar providências necessárias para o pagamento das obrigações dos debenturistas. Esse agente fiduciário, ele pode ser uma pessoa física que atenda os requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração pública, ou pode ser uma instituição financeira que tenha como objetivo social a administração ou custódia de bens de terceiros, ok? Quais são as 3 formas de remuneração dessas debêntures que a gente vê hoje? Os juros, que são esses cupons periódicos, um índice de correção monetária, geralmente é o IPCA, tá? E um prêmio, que isso não é ofertado com frequência, que é um prêmio em relação a alguma receita da empresa, ou um lucro, um percentual da variação da receita, ou um percentual da variação do lucro como remuneração adicional. Eu nunca vi esse prêmio sendo ofertado. No que a gente vê é uma taxa fixa, que representa o cupom, mais um índice de inflação que corrige esses juros, ok? Uma coisa que vocês têm que se atentar, existe cláusula de repactuação na escritura de emissão? Se existir,
não necessariamente o que foi arbitrado no início como forma de remuneração pode valer até o final do vencimento da debênture, porque a empresa pode querer mudar as regras da remuneração conforme o cenário do mercado. Então imagina, você comprou lá no passado uma debênture que pagava 10% mais IPCA. Não leu a escritura de emissão e tinha cláusulas de repactuação. Caso a Selic fique abaixo de tanto, nós vamos repactuar os juros. Aí um belo dia você descobre que não é mais 10% ao ano pago semestralmente mais IPCA que você vai receber, porque a situação do mercado mudou e essa taxa vai cair. Então tem que ler a escritura de emissão. Os tipos de debêntures, elas podem ser simples, você paga e recebe os juros e resgate principal. Pode ser conversível em ação, depois de um tempo pode existir a possibilidade delas virarem ação, mas não é obrigatório, assim, não é automático. O investidor, o debenturista, ele tem que querer que isso aconteça, né? E elas também podem virar ações de empresas de companhias do mesmo grupo, então não necessariamente ações da empresa emissora. Isso, no caso, a gente está falando de debêntures permutáveis. É muito pouco comum ver as permutáveis também. Ou é simples ou é conversível em ações. Então, nós temos a questão, né, dos direitos dos debenturistas, a conversibilidade, que eu acabei de falar, as garantias, que eu vou entrar daqui a pouco no mérito do que são, os bônus pelo não cumprimento de cláusulas, isso aqui é muito incomum de vir nas escrituras de emissão. O que é isso? A empresa se compromete a manter um percentual de endividamento de 50%, tá? Composição de endividamento dá de 50%. E aí, até o vencimento da debênture, ou seja, ela não vai assumir novas dívidas, para não aumentar o risco dos debenturistas. Aí, ela precisou recorrer à dívida, esse percentual de endividamento aumentou para 60%. Então, ela vai ter que pagar uma multa aos debenturistas, porque ela aumentou o percentual de endividamento antes do vencimento das debêntures. Isso não é comum de vir estabelecido na escritura de emissão, tá? Existe a permutabilidade, que eu acabei de falar, a possibilidade dela virar ações das empresas do grupo, também não é comum. E outra coisa que você tem que se atentar, a debênture tem fiador? Porque se não tiver nenhuma garantia satisfatória, nem um fiador, a sua debênture pode sim virar pó, tá? Infelizmente, eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco. Quais são as formas de garantias que vão ser oferecidas nessa escritura de emissão? A primeira é a garantia real, ou seja, a empresa mantém um bem no nome dos debenturistas. Ela não pode desfazer daquele bem até o vencimento da debênture. Esse bem fica penhorado em nome dos debenturistas. E o valor dessa emissão, dessas debêntures com garantia real, não pode ultrapassar 80% do bem dado como garantia. Então, se eu tenho um bem de 100 mil reais, eu só posso emitir debêntures penhoradas a esse bem no limite de 80 mil reais. É bom que essa diferença até faz assim uma espécie de colchão, né, para variação do valor daquele bem ali, durante esse tempo que você estiver usando esse bem como penhora. A garantia flutuante, ela não te dá um bem específico como garantia, mas ela fala que você tem privilégio geral sobre os outros debenturistas, exceto os com garantia real. Então, eu brinco que é a cadeia alimentar. O topo está a garantia real, aí a gente desce para a base a garantia flutuante. Executou a garantia real, o resto da massa vai ser executada para a garantia flutuante. Executou da garantia flutuante, cai para o quirografário, que é o que não tem nenhuma espécie de garantia, mas tem preferência em relação aos credores subordinados da empresa, ou seja, os debenturistas subordinados, que só tem preferência em relação aos acionistas. Então, é a cadeia alimentar. Topo, garantia real, garantia flutuante. Quirografário é o cara que vai receber o que sobrar depois que pagou a flutuante. E o subordinado, ele vai receber o resto do resto, mas tem prioridade em relação ao acionista. Tá? É mais ou menos essa ideia. Bom, existe um outro tipo de debênture também, que é muito ofertado no mercado,
que são as debêntures incentivadas. Qual a peculiaridade dela em relação às debêntures tradicionais? Elas são isentas de imposto de renda para pessoa física. E quando você compra por pessoa jurídica, você tem uma redução do imposto de renda para a taxa de 15%. Apesar de falar aqui no conceito que ela tem um prazo médio de no mínimo 4 anos, tem debêntures aí que ultrapassam esse prazo aí de 4 anos. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Por que elas foram criadas? Elas foram criadas para incentivar financiamentos no setor de transporte e logística, tá? Incluindo o setor portuário. Então, elas têm essa finalidade. Um exemplo de debêntures aqui. Rodovia Ayrton Senna e Carvalho Pinto. São rodovias lá de São Paulo, estado de São Paulo. Na época, elas emitiram, em 15 de 1 de 2011, 350 milhões de reais em debêntures. Elas ofereciam garantia real, mas não eram conversíveis em ações. E elas eram corrigidas pelo IPCA. Então, elas tinham várias séries de vencimento. Tá vendo? A média, assim, de mais de 10 anos. Desculpa. Qual que era a remuneração dela? Era o NTNB, os cupons da NTNB 2017. Aí aqui, eu acho que ela estava oferecendo, na época, não era o cupom de 6%, não. Era o cupom efetivo pago. Era meio que assim, a taxa efetiva paga. Sabe aquela taxa que eu mostrei para vocês do print do Tesouro Direto? Então, eu acho que era aquela taxa efetiva lá, mais 2,20% ao ano, ok? Então, adicional de 2,20% ao ano na rentabilidade do título do Tesouro, mais o IPCA. Então, basicamente, o que ela está falando é o seguinte: para você comprar o meu papel, eu te dou um prêmio de 2,20% ao ano, como sendo prêmio adicional de risco de crédito, em comparação ao mesmo título do Tesouro, a NTNB de 2017, tá? E elas não tinham cláusulas de repactuação, então essa remuneração ela ia ficar vigente até o vencimento do título. Ela não ia ser repactuada, ou seja, renegociada antes do vencimento do título. Ou melhor, por assim dizer, renegociada em momento algum. Bom, aí tem uma outra aqui que é do mesmo negócio dessa aqui, rodovias, né? O que a gente pensa? Na verdade, eu vou até dar um depoimento que eu participei, na época eu recebi essa oferta aqui da Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Eu recebi essa oferta no meu e-mail porque eu fui lá na parte de book building da debenture. O que era isso? Na época eu trabalhava no fundo, em 2011. Funcionava basicamente da seguinte forma: as empresas estão emitindo debêntures, elas oferecem para as instituições, pessoas jurídicas, né? Então foi ofertado para o fundo. Aí nós fomos um restaurante chique, na hora do almoço. Aí enquanto você come aquela comida assim que o prato é R$200, com o cara tocando piano, o cara fica te explicando lá, o agente do banco, o quão legal é o negócio, né? Então ele abre lá um PowerPoint vendendo a ideia do negócio para você. Ele abre os fluxos de caixa, ele abre as previsões de demanda, ele fala que o negócio é simplesmente super estável, porque é só o carro passar, receber o pedágio, e aí tem a receita quase que garantida. Porque as rodovias, elas são pensadas para não ter fluxo de escape, né? Quando você monta o pedágio, você coloca o pedágio onde não tem fluxo de escape dos carros. Então, assim, ele mostrou basicamente uma análise do negócio mesmo. E aí, poxa, você pensa, a rodovia é um negócio tranquilo, é só passar o carro e faturar. Ótimo. Olha o caso aqui da Rodovias do Tietê, que também atravessa o estado de São Paulo por 25 cidades. A concessionária emitiu 1,3 bilhão em 2003 em debêntures incentivadas, que são essas de isenta de imposto de renda para pessoa física.
para se financiar, né? Em 2009, para financiar esse investimento aqui que ele fechou com a concessão em 2009 com o governo. Então, ele emitiu em 2013 essas debêntures captou 1,3 bilhões de reais. Esses títulos têm vencimento em 2028, mas olha só, de 2014 a 2018, houve uma queda na arrecadação dos pedágios. Então, o negócio inverteu. Você teve uma redução na quantidade de carros que passavam em rodovia. E a empresa passou a operar no vermelho. E desde 2017, vem tentando renegociar as dívidas com os investidores. Então, ela está com dificuldade de pagar os juros periódicos da operação. Tá? Ela estava tentando reduzir os juros dela, os cupons dela, de 8% mais IPCA para 1,5% mais IPCA. Mas sem grandes sucessos. Ou então tentar prolongar o prazo de vencimento dos papéis, que já era aí de 2013 a 2028, 15 anos. Aí tem o depoimento de um investidor, né? Um médico. Recebi essa carta e sinceramente tomei uma decisão. Vou parar de acompanhar o que acontece lá nessa empresa e dar por perdido os 150 mil reais que investi nesses papéis há 3 anos, conta o médico Gustavo Poleto. Desde o ano passado, ele tenta liquidar as debêntures no mercado secundário, mas adivinha, ninguém quer comprar. Eu venderia para receber metade do que eu investi, 70 mil reais, mas ninguém quer esses papéis. A verdade é que eu errei, mas quem me assessorou errou também. Depois disso, passei a me informar e eu mesmo cuido dos meus investimentos. Conta o médico que hoje aplica em tesouro direto atrelado à inflação. E nos últimos anos, compra ações de empresas de construção, banco e consumo na bolsa. Não quero mais debênture. Então, depoimento aí de um investidor que foi frustrado por um negócio que parecia ser estável, né? Aí eu trouxe aqui um print das debêntures oferecidas na minha corretora em 13/8/2020. Vocês podem observar que elas são, na grande maioria, elas pagam IPCA mais uma taxa fixa, né? Essa taxa fixa é paga semestralmente. A aplicação inicial é baixa, o vencimento aí de 9, 7, 14 anos. Esse aqui tem um vencimento de 2 anos, mas honestamente 140% de CDI para ir numa debênture que não tem FGC está muito ruim. Essa da Copel, que essa rentabilidade está muito ruim na minha opinião. E você tem essas outras 3 aqui oferecendo essas taxas fixas mais o IPCA, com aplicações até, digamos assim, democráticas, né, para os investidores aí. Então, eram debêntures sendo oferecidas pela Sabesp, Eletrobras, concessionária Rota das Bandeiras e Copel Geração e Transmissão. Bom, eu vou parar a aula aqui. Na segunda parte da aula 5, nós vamos discutir aí como calcular a rentabilidade da debênture na mão mesmo, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.